Nós estamos com o tema durante o mês de março, falando sobre a oração do discípulo, porque o nosso tema anual é convite ao discipulado, e focando a oração do discípulo nos seus mais diversos aspectos, procurando lembrar que seguir a Jesus, ser um discípulo, ser uma discípula do Senhor Jesus, significa relacionar-se com Ele. E essa relação é uma relação pessoal. E essa relação pessoal se expressa, uma das formas pelas quais ela se expressa é através da oração. E hoje nós vamos abordar, dentro dessa temática, o assunto aprendendo com o silêncio ou com a demora de Deus, o que não é fácil. E nós vamos ler o texto do Salmo de número 22, que é um dos salmos de lamento. Há vários salmos na Bíblia, salmos de lamento, este é um deles. Inclusive foi usado pelo Senhor Jesus na cruz. Salmo 22, do versículo 1 ao versículo 21, diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem o seu prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Reparte entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão, dos chifres dos búfalos, se tu me respondes. Na verdade, irmãos, nós, quando falamos de oração, nós gostaríamos que as coisas fossem mais ou menos assim. Não sei se dá para ver, né? A gente ora, Senhor, responde, e quem usa o WhatsApp sabe, né? Que a gente espera que Deus dê o seu duplo cheque, né? Respondendo, ouvindo a nossa oração. Nós gostaríamos que as coisas fossem mais rápidas, como é na internet, como são nos nossos relacionamentos, mas só que não, nem sempre é assim. Esse é o drama da oração. E se nós pedíssemos para vocês marcar a alternativa correta,
né? Como é que Deus responde às orações, né? Deus diz sim. Deus diz não. Deus diz espere. E nenhuma das alternativas acima. Deus fica em silêncio. Em muitas ocasiões, nós esperamos o sim de Deus ou o não de Deus. O que Deus diga, calma, sossega, te aquieta, que eu vou responder. Mas às vezes nem isso, às vezes nos vem pela palavra ou Deus falando ao nosso coração. Deus simplesmente fica em silêncio. E esse silêncio de Deus às vezes é muito perturbador. Esse silêncio de Deus às vezes nos leva a determinados sentimentos. Por isso que o livro de Salmos está repleto de anseios, perguntas. Eu estava lendo o livro de Salmos e verificando os salmos de lamento. E eu não separei, é claro que não vou ler todos os salmos, mas listei apenas algumas expressões perdidas no meio daquelas orações que dizem assim: mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Isso é uma oração de desespero. Outra, Salmo 35, verso 17, diz: até quando, Senhor, ficarás olhando, contemplando, e não ages? Salmo 43, verso 2, por que me rejeitas? Por que não aceita a minha oração? Salmo 69, versículo 3, estou cansado de clamar. Estou cansado de pedir para Deus isto. Salmo 69, 17 diz: responde, Senhor, depressa. E ainda outros salmos que diz, Salmo 74, verso 10, até quando, Senhor, até quando, ó Deus, essa situação vai permanecer? Até quando, Senhor, estarás indignado contra o teu povo, contra nós, e não respondes? Salmo 90, volta-te, Senhor. Até quando, Senhor? Até quando que isto vai persistir? E o Salmo 143, verso 7 diz: dá-te pressa, Senhor. Tu está demorando. Tu está atrasado. Eu estou pedindo. Então, Senhor, por favor, Senhor, apressa. Essas são expressões que identificam o coração do salmista, que ora, que pede. Mas Deus parece que permanece em silêncio, ou se Ele não está em silêncio, Ele está ignorando. E eu creio que todos nós já vivemos experiências dessa natureza. Na verdade, esse silêncio não é só perturbador para o crente. A poesia, Castro Alves, o grande poeta baiano, o poeta da abolição, da luta pelos escravos, num dos seus poemas, Vozes da África, ele expressou esse sentimento também de maneira secular, dizendo: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Diante da angústia de ver o sofrimento dos escravos, ele expressou numa forma poética esta angústia de ver o predomínio da injustiça, a demora de Deus, a ausência de Deus de dar uma resposta, dizendo que esse é um sentimento profundamente humano. Todos nós experimentamos, todos nós passamos esse sentimento. Às vezes, a convicção parece que Deus está em silêncio. Há um episódio bíblico que está no primeiro livro de Samuel, quando Deus não respondeu a Saul. E às vezes, quando Deus está em silêncio, nós nos lembramos daquele episódio, porque Saul, uma trajetória toda acidentada, toda atrapalhada, e chegou o momento de aperto e de dificuldade, ele precisava ir à guerra, ele não sabia se ir à guerra contra os filisteus ou não, e ele então pede a Deus
que Deus responda, mas a Bíblia diz que Deus não respondeu, nem por sonho, nem por visão, nem por profeta, nem por um sistema de sortes que existia naquela época chamado Urim e o Tumim. Deus não respondeu. E Saul, naquela angústia, naquela pressão, necessitando da resposta de Deus, Saul entrou em desespero e fez alguma coisa assim totalmente sem sentido. Ele foi consultar uma feiticeira, uma vidente espírita. E ali foi o final, de maneira trágica, o final de Saul. E a gente pergunta, por que Deus não respondeu a Saul? Por que Deus simplesmente deixou de responder? Uma das razões que eu estava pensando, refletindo sobre isto, é que o interesse de Saul era momentâneo. Saul só corria para Deus na hora do aperto, só quando o sapato apertava. É um Deus bombeiro, só corre para Deus quando há um incêndio. Quando as coisas estavam bem, Saul não recorria ao Senhor. E isso que é uma das razões pelas quais às vezes Deus silencia, porque às vezes nós o procuramos somente quando estamos apertados. O interesse é momentâneo, utilitarista, ocasional, circunstancial. Não interesse em Deus, mas apenas naquele momento de saber alguma coisa. Outra razão que eu aventuraria dizer porque Deus silenciou diante de Saul, é que o coração de Saul era realmente um coração desobediente. Era um coração desobediente. Ele não se inclinava para obedecer a Deus e buscar ao Senhor. E com uma frequência muito intensa ele desobedecia a Deus. Mas a terceira razão triste está na Bíblia, é que Deus rejeitou a Saul. E quando eu penso nisto, eu penso quão terrível é experimentar a rejeição de Deus. Quão terrível é quando uma pessoa experimenta a rejeição de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os seres humanos, tendo conhecimento, não deram a Deus a glória devida a seu nome e inverteram. Em vez de adorar o Criador, adorar a criatura, e se voltar uns para os outros em paixões infames e cometendo toda sorte de torpeza, de vileza, abandonando, aquilo, o propósito da criação, a sexualidade dentro da criação, voltando-se homem com homem, mulher com mulher. E Paulo diz, por isso Deus os entregou, por isso Deus deixou entregue a sua própria sorte. Coisa triste. Isso é para que sempre a gente se lembre, para nunca brincar com Deus. Vivemos na era da graça, o tempo da graça. Mas o escritor da carta aos Hebreus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nunca devemos brincar com Deus. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, e a mulher, isso também ceifará. Mas olhando ainda a palavra de Deus, nós percebemos que Deus às vezes não apenas silencia, Deus também diz não. Deus disse não para Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, ele conta uma experiência sublime. Ele conta uma experiência espiritual, sobrenatural, e ele diz que ele subiu os céus, Deus lhe mostrou coisas extraordinárias. Ele diz, eu não vou falar sobre isto, mas para que eu não me orgulhasse, foi-me dado um espinho na carne. Dizia, eu pedi a Deus 3 vezes, eu pedi que Ele tirasse. Não me pergunte que é espinho na carne, porque eu não sei. E ele pediu que Deus tirasse aquele sofrimento, aquele incômodo, aquele problema, eu não sei o que era. Ele pediu que Deus o tirasse, mas Deus disse, não, não vou tirar. Não vou tirar, você vai ficar com isso aí. Agora eu vou te dar graça.
mas eu vou te dar graça para você enfrentar e você sobreviver com esta experiência que você está pedindo para se ver livre dela. Mas Deus disse não também para Jesus. Deus disse não para Jesus. Quando Jesus orou lá no Getsêmani, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, Senhor, tem um outro meio de salvar a humanidade que não seja por esta via dolorosa, trágica, cruel. Se tiver um outro meio, Senhor, então arruma outro meio. Se há algum outro meio de prover salvação para o meu povo, Senhor, providencie esse meio, porque eu estou visualizando que vai ser pesado, vai ser difícil, eu acho que não vou aguentar. Então, se for possível, Senhor, arrumar uma outra forma, providencia, Senhor, porque está difícil. E Deus disse não para Jesus. Deus disse não. Diz: não, meu filho, este é o único meio, esta é a única forma, e você precisa ir adiante. E louvado seja Deus que Jesus não recuou diante do não de Deus. Jesus se submeteu à vontade de Deus e foi até o fim, por amor a você e a mim. Deus não tirou aquele caminho, não tirou aquele processo, não arrumou um atalho, não providenciou uma alternativa mais fácil, mais amena, mas mandou um anjo. O texto de Lucas diz: ele enviou o anjo e o anjo o consolava. Deus disse não, mas enviou um anjo, enviou um recurso para enfrentar aquela circunstância difícil. Por isso, irmãos, quando nós oramos, nós estamos orando e aprendendo. Orando e aprendendo. Na nossa lógica, na nossa compreensão, a oração é igual à resposta. Você ora, você tem que ter uma resposta. E às vezes nós ficamos impressionados com algumas respostas, alguns testemunhos de oração. As pessoas contam: eu orei, eu pedi, e Deus respondeu. E nós criamos e alimentamos, e há textos bíblicos que também falam que Deus respondeu. Mas esta equação não é a única equação. Oração é igual resposta. Existe uma outra equação divina, que oração é igual a treinamento. Orar não é apenas obter de Deus uma resposta. Orar é entrar num processo de treinamento, onde Deus trabalha a tua vida, onde Deus aperfeiçoa a nossa vida, onde Deus contraria expectativas, desejos, sonhos, aspirações distorcidas, e Deus vai nos treinando. Oração é treinamento. Na verdade, quando nós oramos, Deus está nos treinando e trabalhando para que a gente remova conceitos distorcidos a respeito de Deus. Muitas vezes a nossa compreensão a respeito de Deus é uma compreensão, ele se parece mais com um ídolo. Um ídolo você traz a oferenda, um ídolo você faz a oferta, um ídolo você oferece algo, um sacrifício, faz um voto. E pronto, e você garantiu, então agora ele é obrigado a responder, ele se tornou seu devedor, você pagou, você comprou, você adquiriu, você fez todas as etapas do processo, você cumpriu o prescrito, pelo menos na sua mente, então agora é ele que tem que devolver. Esta é uma relação com um ídolo, e isso não funciona com Deus,
Porque Deus é uma pessoa soberana e Ele não está à tua mercê. Deus não é um criado, não é um servo. Não está à tua disposição para você determinar a Deus o que Ele tem que fazer. Porque isso é arrogância humana, é pretensão humana, é expressão da pecaminosidade humana, da queda do ser humano que se acha na condição de dizer para Deus o que Deus tem que fazer. E decreta, eu determino, e fala com tanta ênfase: ó Deus, eu determino. Que arrogância humana que se põe neste lugar de dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Deus não é um ídolo, não está à nossa mercê, não depende de nós. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Criador e nós somos apenas e simplesmente criaturas. Mas também a oração é um processo de aprendizagem, de treinamento, porque no processo de oração, às vezes quando Deus demora, quando Deus diz não, esta é uma forma de Deus remover falsas expectativas a respeito da vida cristã. Às vezes nós pensamos que a vida cristã, quando você aceitou a Cristo, você se batizou, se tornou membro de igreja, então agora todas as portas se abrem. É como aquelas portas de shopping, de aeroporto, você mal chega, ela já se abre, automático. Você vai pisando, vai se abrindo, um tapete vai sendo estendido. Na verdade, todos nós temos um pouco dessa expectativa de achar que você fez um negócio com Deus, você entregou a vida e Deus tem que entregar um monte de coisa para você. Você ofereceu a tua vida, Deus tem que oferecer um monte de coisas para você. Nós temos essa expectativa, que a vida cristã não há dificuldades, não há lutas, não há derrotas, não há processos sofridos, chorados, não há lágrimas. E nós achamos que a vida cristã vitoriosa, ela é marcada por vitórias retumbantes, e você só tem bênção, digamos assim, vitórias para contar. Olhe os testemunhos das pessoas, e quando diz, você pode contar uma resposta de oração. Eu nunca vi ninguém dizer: meus irmãos, eu tinha uma pretensão, mas Deus derrubou minhas pretensões. Eu tinha um sonho, mas Deus fez ruir por terra os meus sonhos. Nós não vemos esse tipo de testemunho. Nós vemos pessoas dizendo: eu não tinha, agora eu tenho. Eu não possuía, agora eu possuo. Nós não vemos as pessoas contando: Deus me humilhou, Deus me fez colocar o rosto no chão, no pó, e Deus me fez moer por dentro, e Deus trabalhou. Poucos testemunhos às vezes ouvimos assim. Mas essas são experiências, porque Deus vai contrariando as nossas expectativas, e Deus vai quebrando os nossos falsos conceitos do que significa seguir a Jesus. Jesus fez isso por aqueles jovens. Um se aproximou e disse: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas se você pensa que me seguir vai ter do bom, do melhor, você está enganado. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não possuo nada, eu não posso te oferecer nada em troca. Nós temos expectativas errôneas a respeito da vida cristã, que Deus fez um seguro, um contrato conosco de proteger, de livrar de todos os males, de todas as dificuldades. E eu já encontrei pessoas que estão em profunda crise de fé, porque elas leram o Salmo 91, que diz: 1000 cairão no teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, praga alguma chegará à tua tenda. Mas de repente ele se vê numa situação de dificuldade, de sofrimento, dizem: e aí, e agora? O Salmo 91 foi para o espaço. Mesmo que você deixou a Bíblia aberta lá na estante da sua casa, no Salmo 91, para espantar as dificuldades, mas você está vivendo dificuldade e elas bateram a porta da sua casa, e você olha: eu acho que não funcionou. Porque às vezes nós temos expectativas falsas
a respeito do que significa seguir a Jesus, andar nos seus caminhos, e que tudo vão ser caminhos aplanados. Esta é uma grande ilusão. Nem sempre será assim. Haverá lutas, dificuldades, tribulações, provações e sofrimentos, às vezes quase insuportáveis. Como o apóstolo Paulo diz, eu quase cheguei a desesperar da minha própria vida. Tamanho o grau, a intensidade de sofrimentos que nós estamos enfrentando. Mas por outro lado também, irmãos, às vezes nós somos como crianças mimadas, crentes mimados. Uma criança mimada é uma criança estragada, que ela acha que precisa receber tudo, ter de tudo. Ela não pode ser contrariada, e se for contrariada, eu já vi cenas, talvez os irmãos já tenham visto isso, sempre às vezes quando os pais levam um filho no mercado, né? A criança tem mais olhos do que os pais, tem mais mão do que os pais, né? E quando os filhos põem no carrinho, o pai tira do carrinho, o filho bota no carrinho, o pai tira do carrinho. E eu já vi criança deitar no chão e rolar, né? Um escândalo monumental, que os pais ficaram envergonhados, que não podiam chegar ao chinelo ali em público. Às vezes nós como crianças, nós somos, como crentes, nós somos como crianças mimadas, que acham que precisam receber tudo, e ter tudo do bom, do melhor. E ficamos aborrecidos, entristecidos, porque fomos contrariados, ficamos decepcionados, não recebemos o que esperávamos receber, e ficamos abatidos. Mas a oração é aprendizagem. Deus diz não, Deus diz espere, Deus diz eu estou trabalhando na sua vida. E nesse processo, às vezes nós passamos por experiências do deserto. Experiências do deserto. O deserto é uma experiência que todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram. Experiências duras, amargas. Moisés passou 40 anos no deserto, sozinho. Ali, ele desce do palácio do faraó e vai para o deserto. A solidão do deserto, o abandono do deserto. Ali, meu Deus, e agora? Esse teu plano de livrar o teu povo. Mas ele precisava passar pelo deserto para que pudesse conduzir o povo pelo deserto. E o deserto é uma experiência inevitável e necessária na vida de todas as pessoas. Elias passou pelo deserto, foi pelo deserto. Sensação de abandono, que tudo está perdido, que não há mais esperança, não há mais solução. Jesus passou pelo deserto. O apóstolo Paulo teve experiências de deserto. O deserto é uma experiência necessária na vida do crente, do cristão. É quando nos sentimos às vezes abandonados, sozinhos, sem direção, sem rumo, sem ânimo, sem coragem. A nossa alma está fria, o nosso coração está árido. A nossa esperança se foi, o nosso entusiasmo desvaneceu. O deserto é essa experiência que nós passamos como cristãos. Às vezes a falta, o desejo de estar junto com o povo de Deus. A falta, o desejo de orar, de ler a palavra. Já não há mais entusiasmo para cantar. E nós olhamos ao redor e parece que tudo está sem sentido, não tem razão de ser. São experiências de deserto. Mas o cristão precisa passar pelo deserto. Não tem como chegar à terra prometida sem passar pelo deserto.
Porque no deserto é uma experiência de depender só de Deus e somente de Deus. A experiência do povo lá era viver cada dia e viver cada dia na dependência de Deus, um dia de cada vez, na dependência de Deus. Deus mandava o maná, mas o maná é para hoje, não é para amanhã, só para hoje. Era o suficiente para que eles pudessem viver e dependendo de Deus. A experiência do deserto é a experiência de caminhar pela fé. No deserto você olha para todos os lados e você não vê sinais referenciais. Nosso senso de orientação se perde, se dilui, desvanece no deserto. Mas o deserto é o chamado a continuar caminhando pela fé. Você não está vendo, não está enxergando, não está visualizando, a resposta ainda não aparece. Deus está em silêncio, Deus está mudo, Deus está demorando. Mas é preciso continuar andando e caminhando pelo deserto. Caminhando e caminhando por fé. Você não vê, você não enxerga o que vem. Mas é preciso continuar caminhando. Mas no deserto, também os nossos motivos são purificados. Ali nós somos provados. E ali as nossas falsas expectativas, os nossos falsos desejos, as falsas esperanças, elas vão desvanecendo e vai ficando só aquilo que é legítimo, aquilo que é necessário para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã. E o deserto é o prelúdio da vitória. Quando passamos pelo deserto, podemos chegar a Canaã, a terra prometida, ao lugar de descanso, ao espaço do regozijo, ao espaço onde dizemos Deus nos deu a vitória. Às vezes nós ficamos perturbados quando Deus está demorando para responder a nossa oração. Ficamos angustiados e ficamos perplexos. Mas eu queria dizer a você, meu irmão, não desista. Não desista. Mesmo sem ver muita coisa, mesmo sem enxergar, mesmo sem sentir, mesmo sem vislumbrar, continue orando. Continue orando. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Continue orando. Continue clamando. Continue suplicando. Porque Deus, no tempo certo, Ele vai conceder. Ele vai te abençoar. E você vai testemunhar a experiência, não apenas da vitória, da bênção recebida, mas vai testemunhar a bênção de ter compreendido um pouco mais a respeito de Deus, a respeito do seu propósito. E você vai se conhecer um pouco melhor. E vai dar graças a Deus, porque Deus trabalhou na sua vida. E você se tornou um crente, um cristão, uma cristã, mais firme, mais sólido, mais robusto. E é capaz de abençoar irmãos e irmãs que estão vivendo esse processo na sua vida. Que Deus te abençoe. Continue firme. Deus não te abandonou. Deus não te deixa sozinho. Amém.